Graça e paz, galera! Deixa eu ver se alguém entrou. Tá ao vivo. Como você vai sair? Deixa eu ver. Bom, tá ao vivo, o pessoal tá entrando aí. O pessoal tá entrando, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estou aqui com meu amigo Pastor Wagner, junto com a rádio Estéreo Gospel. Estamos aqui para falar hoje para vocês sobre o cuidado com o corpo. Como é o quadro, pastor? O quadro é Papo de Amigos com Cristo. Eu sou o Pastor Wagner, da Igreja Identidade Church, juntamente aí com a galera Fábio, Murilo e nosso irmão Henrique, lá da rádio Estéreo Gospel. Um abraço, Henricão. Vamos começar então, pastor? Vamos lá. Esse tema, ele é muito importante, porque às vezes as pessoas espiritualizam demais e não querem saber de cuidar do corpo. Do outro lado tem gente que só quer cuidar do corpo e não quer saber nada da alma ou do espírito. Então hoje nós vamos fazer esse equilíbrio aí. Eu um pouquinho da parte espiritual e o pastor, meu amigo Wesley, vai falar da parte física. Isso mesmo, como o pastor mencionou, é um conjunto. Não adianta eu cuidar do meu corpo e não cuidar da mente, da parte espiritual. Ou se eu cuidar somente da parte espiritual e não cuidar do meu corpo. Se um não tiver o outro, ninguém vai para frente e não vai chegar a lugar nenhum. Eu falo por experiência própria, tá? Teve uma fase da minha vida que a minha parte espiritual estava fraca. E eu tentei cuidar do meu corpo, eu não conseguia. Eu ia para a academia, fazia dois exercícios, largava o que estava lá, porque eu não tinha mentalidade para treinar. Eu estava pensando em outras coisas. Quando eu entreguei minha vida na mão de Deus, foi aonde eu consegui me concentrar e cuidar do meu corpo também. Como eu já falei para vocês uma vez, é o segundo mandamento de Deus. Amar o próximo como a si mesmo. Como eu vou amar o próximo se eu não me amo? Então, cuide-se, se ame, e aí você vai ter uma vida muito boa e plena também. Legal, então nós vamos aqui para as perguntas, nesse ping-pong aqui. Se você tiver pergunta, pode mandar aí no chat, pode mandar aí no YouTube. Nós estamos também no canal do YouTube, Identidade em Cristo Church, e transmitindo aqui pelo Instagram também e pela rádio. Então estamos em 3 frentes aí: Rádio Estéreo Gospel, YouTube e Instagram. Irmão Wesley, vamos lá. Primeira pergunta aqui: qual é a importância de cuidarmos do nosso corpo físico? Certo, a importância, em primeiro ponto, é o único lugar que você tem para morar é ele. Se você não cuidar dele, então não tem onde você morar, você vai estar vivo. Teoricamente é isso. E você precisa se cuidar. Se você não se cuidar, ninguém pode se cuidar para você. É igual fala o pastor. O pastor treina na academia lá onde trabalha. Se ele falar para você, eu não vou hoje, porque eu quero descansar. Treina por mim, não tem como. Ele tem que treinar por ele, tem que se cuidar. Então, cuide do corpo que você tem. É o patrimônio que Deus te deu. Se você não ficar bem disposto, não vai servir de nada. Vai ser apenas uma casca vazia, sem finalidade nenhuma. Interessante isso que o meu amigo Wesley comentou, porque ele, como personal trainer, ele ensina as pessoas, orienta as pessoas a cuidar do corpo. E eu, como pastor, Wesley, também olhando para as Escrituras, a palavra de Deus orienta isso. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19. A Bíblia diz assim: será que você não sabe que o corpo de vocês é santuário, morada do Espírito Santo? Então, como você disse, além de nós só termos esse corpo para fazer tudo, Deus ainda habita, mora naquele que entregou a vida para ele. Isso é nítido. Como a gente falou, se você não tiver um cuidado espiritual, se você deixar a sua vida seguir sem um rumo, sem um objetivo, sem pensamentos positivos, sem ter fé naquilo que vai te guiar para Deus Todo-Poderoso, Deus não vai servir de nada o corpo que Ele te deu. Então, cuide-se. Certo, pastor? Certo. E manter a saúde física com exercícios e nutrição. A pessoa ela tem que seguir rigorosamente isso. Ela pode levar de qualquer jeito, na brincadeira. Como é que é, então, se a pessoa tem o objetivo de emagrecimento e hipertrofia, ela quer ganhar uma massa muscular, ou ela quer emagrecer, ela tem que seguir a risca. Não adianta ele treinar um dia, faltar 5, faltar 6, ou vai uma semana, falta na outra.
Assim como você tem planos de vida para que você tenha uma boa renda financeira, conquistar seus objetivos, tudo que você almeja, você tem que ter um planejamento. Para que você cuide do seu corpo, você também tem que ter um planejamento, tanto de treino quanto de alimentação. Os dois caminham juntos, porque não adianta eu treinar forte e depois levo minha pizza inteira sozinho. Meu treino foi jogado para fora. Ou então eu comer pouco e treinar pesado. Eu não vou ter força o suficiente para treinar. Então ambos caminham juntos. Olha só que legal. A importância do cuidado do corpo físico reflete no mundo espiritual. Por quê? Porque eu sou aonde Deus habita. Deus habita dentro do ser humano. Então, se eu não cuido daquilo que Deus me deu, eu não estou adorando a Ele, eu não sou grato a Ele. Então muitas vezes as pessoas acham que adorar é só quando ela dobra o joelho. Não, quando você cuida do seu corpo, você está dando graças a Deus, você está glorificando a Deus. Então cuidar do corpo também é uma forma de ser grato àquele que te deu essa máquina. Cara, eu lembrei de uma frase que a minha irmã falou, a minha irmã Thaís. Na minha pior fase, eu não tinha perspectiva nenhuma. Eu estava deixando a vida fluir e não me importava com o que ia acontecer. E um dia, numa caminhada que nós fizemos juntos, ela falou para mim, vamos pensar o seguinte, quantas pessoas hoje estão no hospital e não vão conseguir levantar amanhã no dia seguinte? Então você tem que ser grato por você estar bem disposto, você estar caminhando, e amanhã você tem mais um dia para você estar ao lado das pessoas que você quer. E naquele dia algo mudou em relação ao pensamento disso também. Eu falei, eu realmente tenho que me valorizar. O que Deus me deu aqui, minha vida. Imagina se eu estiver jogando fora. Eu estou desagradando quem me deu essa vida. Ele colocou vida em mim e falou, quero que o Wesley seja assim. E eu estou deixando a desejar, não estou me importando. Imagina a tristeza que ele está me vendo. E isso é uma coisa que eu falo para os meus alunos também hoje. Às vezes na academia, a gente encontra pessoas com depressão, com ansiedade, com pensamentos negativos. E essa frase que a minha irmã falou, eu falo para outras pessoas também. E graças a Deus, ajuda as pessoas a entenderem que realmente elas têm que dar valor à vida que Deus deu para elas. Legal. Wesley, você acredita que a pessoa cuidando da parte espiritual, ela vai se sentir mais motivada a cuidar do corpo físico? Uma pessoa que está ali buscando espiritualidade, buscando intelectualidade, você acredita que isso dá motivação para ela também cuidar do corpo? Sim, dá sim também. Porque não adianta você não ter uma espiritualidade forte, uma fé forte em Deus, sendo que você vai para a academia sem ter perspectiva. Então, se você tiver uma autoestima que vai ser colocada em você através desse cuidado que você tem, dessa espiritualidade que você está recebendo, você vai querer ficar melhor, você vai querer ficar mais forte, você vai querer emagrecer, você vai se cuidar mais. Então, cuide daqui primeiro, para daqui você ter fé na sua cabeça que você tem um Deus que é todo poderoso, que Ele pode fazer tudo, porque Ele fez tudo quando nada existia. Se você for ver em Gênesis, nada existia e Ele falou, haja luz e houve luz, e assim foi sendo feito cada coisa que nós temos hoje. Imagina o que Ele pode fazer na sua vida. Então, cuide aqui na parte espiritual para que você cuide do seu corpo também. Olha só, sempre nesse ping-pong nós vamos apresentando a parte da ciência, a parte da fisiologia e pegando gancho aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, versículo 1, vai dizer justamente o que o Wesley acabou de comentar. A Bíblia diz assim: portanto, irmãos, eu imploro a Deus que vocês ofereçam seus corpos como um sacrifício vivo. Então, você entregar o seu corpo em sacrifício vivo, não é entregar um corpo carcaça, um corpo morto, é um corpo vivo. Para entregar algo vivo para Deus, você tem que estar saudável, tem que estar inteiro. Mas eu não estou inteiro, então é por isso que está assistindo essa live, para começar a ter a consciência, o despertamento, para começar a colocar a sua saúde, o seu corpo físico em dia. Porque senão você vai tentar fazer algo espiritual sem saúde física. É conflitante. Então as duas coisas é importante. É como se você perguntar para um piloto de avião: qual é a asa mais importante? A esquerda ou a direita? A
vivo para Deus. Sim, como o pastor falou, na musculação é a mesma coisa. Porque se você está com problema de cabeça, você está com ansiedade, depressão, pensamentos negativos, você não tem fé, não acredita em mais nada, você vai para a musculação, como que o músculo cresce? Você tem que se concentrar no exercício que você está fazendo. Só que se você está fazendo, pensando lá fora, no que aconteceu, no que pode acontecer, cara, o seu corpo não vai desenvolver. A sua mente está muito pesada pensando em pontos negativos. Acalme ela, acalme o seu espírito e puxe do seu corpo. E aí você vai conseguir se concentrar no seu treino também. Ó, momento polêmico agora, hein? Nós começamos a live falando sobre espiritualidade exagerada, e nós sabemos também que tem pessoas que vão para o outro lado, outro extremo, que é cuidar do corpo de forma também exagerada. Então, o que a gente está nesse bate-papo aqui tentando trazer luz, consciência para o equilíbrio. Por que polêmico? Porque tem esses dois grupos, né? Um que só quer cuidar da saúde espiritual e um outro grupo que só quer cuidar da parte física. E aí, às vezes a pessoa ela faz uma interpretação errada ou equivocada das Escrituras de um texto que a Bíblia diz assim, em 1 carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. E olha só, à primeira vista, você lendo o texto, dá a impressão que está favorecendo a não cuidar do corpo, mas não é isso, a gente vai explicar. Pois o exercício físico tem algum valor, tem algumas versões que diz pouco valor. E aí ele diz assim, ó, mas o amor tem um valor maior, porque tem a promessa da vida que há de vir. Quando a pessoa lê isso, ela fala, poxa, se a Bíblia está falando que o exercício tem pouco valor, então eu não vou fazer. Está vendo? Está escrito aqui. Mas não é isso que o texto está querendo dizer. O texto está querendo dizer que em relação à nossa vida aqui na Terra, o exercício físico ele vai durar pouco tempo. Porque a matéria, a carne, ela vai ficar na Terra, ela vai perecer. E em comparação com a vida eterna, tem um valor menor. Mas isso não significa que eu vou desprezar o exercício. Então é bom a gente, Wesley, trazer essa polêmica aqui, no bom sentido, para esclarecer o texto. Tem pouco valor em comparação à vida espiritual, à vida eterna. Mas isso não significa que eu tenho que desprezar o exercício físico. Fala um pouco sobre isso. Esse exagero aí. Em relação ao exagero, tudo que é demais é ruim, até mesmo a atividade física, tá? Nós temos algo no corpo chamado que, quando você treina diariamente, constantemente, sem ter um descanso, sem poder dar um pouco de respiro para o corpo, é chamado de overtraining, onde você leva o seu corpo ao limite de exaustão. Daqui a pouco você não começa a ter resultados. Por quê? O seu corpo está muito debilitado, ele está muito cansado. Você não está deixando ele recuperar. Portanto, quer treinar? Treina legal, tira um dia de descanso, durma bem. Não adianta você também ficar poucas horas. Eu falo por experiência própria novamente. Teve uma época da minha vida que eu dormia apenas 3 horas e 20 por dia. Eu treinava todo dia e eu não via resultados. Via poucos, muito pouco, mas poderia ser melhor e maior se eu tivesse um sono muito mais tranquilo, de 6 a 8 horas de sono, e conseguisse descansar um pouco mais. Devido a essa falha no descanso, ao excesso, tanto de treino como de trabalho, também de rotina, pouco sono, a evolução é pouca. Então, descanse também, o descanso é necessário. E sem contar que os músculos crescem durante o descanso, quando você dorme. Dormindo de 6 a 8 horas, seu músculo vai evoluir bacana, dependendo também da sua intensidade de treino. Não adianta você treinar pouco, treinar leve, e assim você não vai ter resultado. Então seja intenso no treino, mas também tenha o descanso necessário para o seu corpo. Aí galera, então nada de exagero, nem só cuidar da parte espiritual e também nem só se matar nos treinos. O equilíbrio. Cuida ali do seu momento, no seu fim de semana, nos seus dias que você busca a sua espiritualidade, seu lado intelectual, de conhecimento, do estudo da palavra de Deus, e também dedique aí um tempo a fazer os seus exercícios. Então, agora saindo um pouquinho da polêmica, né? Eu tinha feito uma pergunta se a parte espiritual dava motivação para cuidar do físico. Agora vamos inverter a pergunta. Se eu cuido do físico, saúde do corpo, isso me
me ajuda a ter motivação para buscar a parte espiritual? O inverso da pergunta agora. Sim, eu creio que dá sim, tá? Mas, em primeiro lugar, busque a parte espiritual. Ela é o necessário para tudo. Se você não aumentar a sua fé, em relação à fé, que a sua fé ela seja vivida e não falada. Porque falar eu tenho fé é fácil. É muito fácil falar eu tenho fé. Mas chega um diagnóstico negativo na sua mão, falando onde você tem apenas 1% de vida. A sua primeira expressão vai ser, meu Deus, e agora? Ou às vezes nem meu Deus, putz, e agora? Mas não é questão de agora. Senhor, ele disse que eu tenho 1%. Mas o que é impossível para mim, eu sei que para o Senhor tudo é possível. E aí você consegue ter fé vivida, não uma fé falada. E dá para você melhorar a parte espiritual quando você começa a cuidar do seu corpo sim. E olha só, é fenomenal isso que o Wesley colocou, porque a Bíblia diz assim, ó, em Efésios capítulo 5, versículo 29. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e o cuida dele, como também Jesus fez com a igreja. Então você vê que a Bíblia faz esse paralelo, que você cuidar do corpo é como Cristo cuida do seu povo, da sua igreja. E então eu não posso ser relaxado. Tenho que cuidar do meu sono, tenho que cuidar da minha alimentação, tenho que cuidar do meu treino, mas o que o Wesley falou, a chave está mente forte, alma forte, espírito forte, ou seja, buscando ajuda em Deus, se fortalecendo na minha fé, e aí isso vai trazer também resultado na minha família, no meu esporte, na minha saúde, em todas as áreas. Isso mesmo, não adianta só falar, como se diria o ditado, né? Seja o que Deus quiser, mas seja o que Deus quiser, nem é o que Ele quer, porque você está fazendo algo que não vai agradar a Ele. Então cuide do que Ele te deu. E através do seu cuidado, você vai poder cuidar da sua família também e de outras pessoas que precisam da sua ajuda. Porque você encontra pessoas que precisam de ajuda. Eu não sei se você passa por alguma situação difícil, se você está em algum momento difícil, mas entenda uma coisa, é um momento, o momento passa. E quando esse momento passar, você vai entender como ajudar pessoas que estão passando pela mesma situação que você passou. Então por isso você tem que ficar mais calmo. Legal, galera, vocês estão aí, comenta no chat, manda sua pergunta. Pessoal da Rádio Estéreo Gospel, um abraço aí para vocês. Galera do YouTube, Identidade em Cristo Church, e o pessoal aí do Instagram, Wesley, Pastor Wagner, mandem as suas perguntas e vai ser bênção. Wesley, agora uma coisa que eu acredito que ela serve tanto para a saúde física quanto para um atleta, que é a disciplina. Como que a disciplina pode ajudar tanto na questão da espiritualidade quanto na questão da saúde do corpo, dos treinos? Fala um pouquinho sobre disciplina. Certo, a disciplina ela é essencial quando você tem um objetivo, uma meta. Se você não estipular aonde você quer chegar, você não chega ao lugar nenhum, não. Você só corresse sem saber para onde você está indo. Então, estipula uma meta, eu quero emagrecer X quilos, tantos quilos lá. Eu quero ganhar tanto de massa. Você tem que se policiar e manter uma regra para que você chegue até. Não adianta fazer por conta própria. Ou então chega assim, vou ver um vídeo no YouTube, vou ver uns treinos que tem no TikTok aí como pessoas fazem, lá eu vou ter a coerência. Não. Lá você vai ver algum exercício que pode ser prejudicial a você. Assim como os atletas que vão disputar uma Olimpíada ou algum clube que está participando de algum campeonato, eles querem o título, eles se dedicam e eles têm toda essa regrinha para que eles cheguem até o título deles. Se for um troféu, se for uma medalha, se for uma conquista. Então que você também tenha isso em mente para que você alcance seus objetivos, tanto físico como espiritual. Não adianta eu falar, eu vou melhorar minha parte espiritual, mas você não abre a Bíblia que você tem na sua casa. Ou então só deixa ela aberta, geralmente na maioria das casas, está no Salmos 90, 91. Salmo 23. Salmo 23. Ali não vai fazer nada. Você quer melhorar a sua parte espiritual? Pega, leia. E aí você vai começar a melhorar, vai entender e vai aprender também. Legal. E olha só a importância da disciplina. Até isso a Bíblia fala. Olha só o exemplo que a Bíblia vai dar. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24.
Vocês não sabem que os que correm nos estádios, todos, na verdade, correm, mas apenas um leva o prêmio? Então ele está fazendo aqui um paralelo com o atleta, um corredor olímpico. Mas vocês devem correr de tal maneira que vocês ganhem o prêmio. Todo atleta deve se dominar em tudo. Aqueles do esporte para alcançar um prêmio que vai passar. Nós, porém, um prêmio que é eterno. Assim, o apóstolo Paulo ele vai dizer: ó, eu também estou correndo, não como sem meta, não como assim, sem saber para onde eu vou. E então, o que eu faço? Eu, Paulo, eu esmurro meu próprio corpo, ou seja, eu me disciplino, eu me policio. Por quê? Porque você já pensou depois eu ter pregado a muitos e eu mesmo ficar de fora? Então olha só o conceito que o apóstolo Paulo está dando. Ele está fazendo esse paralelo com um atleta. Na época aqui, lá, Coríntios era uma cidade lá na Grécia. A Grécia é o berço dos Jogos Olímpicos. Então ele está falando desses corredores, maratonistas. Eles viam isso com muita frequência. Ele pega essa ilustração e fala assim: nós temos que ser como os atletas, que têm disciplina. Olha só, um exemplo de um atleta trazendo para nós cristãos. Nós temos que ter disciplina. Um horário para orar, um horário para ir no culto, um horário para ir para a igreja, um momento de se dedicar a Deus. Não pode ser de qualquer maneira, tem que ter disciplina. Sem disciplina você não chega a lugar nenhum, nem na parte física, nem na parte espiritual. Como eu falei lá atrás, não adianta você ir um dia para a academia e faltar 5, faltar 6, faltar uma semana. Tem que ter uma disciplina com o seu treino e também com a sua alimentação. Exatamente. Agora, eu acho que a galera gosta de polêmica. Vamos voltar para mais uma polêmica? A galera gosta de polêmica, escreve aí no chat aí. Polêmica. Segunda, aqui do podcast aqui, meu amigo Wesley, eu sou o pastor Wagner. Um abraço aí para a galera da Estéreo Gospel, a rádio mais famosa e ouvida de Mogi das Cruzes e de São Paulo. Galera da Identidade Church, um abraço para vocês. Vem acompanhando aí a gente pelo YouTube. A polêmica agora é o seguinte: exibição do corpo. Exibição do corpo, aquela coisa assim que é um excesso, né? Nós falamos da questão de se dedicar só a um e dedicar só ao outro, na questão do excesso. Agora a polêmica do excesso: eu quero treinar porque eu quero mostrar para todo mundo. Quer ser a última bolacha do pacote, a última gota de Coca-Cola do deserto. Tem muito isso aí, Wesley, no mundo fitness? Como é que Tem muito isso, cara. E o pessoal se exibe mesmo. Como eles estão treinando, eles estão querendo ver evolução e ganhou um pouquinho de massa já está se exibindo. Tem pessoas que são mais retraídas, não exibem. Mas é legal você mostrar o esforço que você teve, porque só você sabe o que você fez para conseguir ganhar aquela massa muscular, para você conseguir emagrecer. Então o pessoal treina com aquela vontade de realmente poder no verão ir para uma praia, tirar aquela camisa, pôr aquela sunga, a mulher quer pôr aquele biquíni. Então isso tem, e isso vai, na parte física sempre vai existir. Eu creio que não tem nada que mude isso, porque você está batalhando. É igual quando você conquista um carro, vou falar de algo financeiro, que é um carro, uma casa. O que você faz? Você posta uma foto no seu Instagram, no seu Facebook, já mostra, minha conquista. Com o corpo é a mesma coisa. Você ganhou um músculo, emagreceu, você vai querer mostrar isso. E por que eu trouxe aqui esse momento polêmico, né? Porque, como o Wesley falou, a gente não vai conseguir mudar isso na galera que ainda não se conscientizou da fé, da espiritualidade. Mas como nós estamos trabalhando nesses dois temas, né? A saúde do corpo físico e a saúde do corpo espiritual, o que isso afeta a exibição do corpo? No mundo espiritual isso tem um peso muito grande, porque a Bíblia vai dizer assim, ó, 1 Coríntios 6:19, eu já li esse texto, mas eu vou ler novamente dentro dessa pergunta. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que vocês receberam Deus em vocês e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Ou seja, para nós os cristãos,
O nosso corpo não é nosso. Eu faço o que eu quero. Não, se você entregou sua vida para Jesus, se o Espírito Santo mora dentro de você, você tem que ter cuidado com o teu corpo. E dentro dessa polêmica aqui, o cuidado com a exibição do seu corpo. Porque ele não é mais seu. Ele é agora morada do Espírito Santo. Deus mora em você. E aí, a exibição a ponto da nudez vai gerar um desvio da conduta das pessoas que estão olhando. E então, a gente que é cristão tem que ter esse conceito. Quem não é, a pessoa ainda não entende esses princípios. Então, ela vai seguir a forma que ela pensa, o que ela acha sobre o corpo dela. Mas quem já é morada do Espírito Santo, cai isso sobre a mente dele, de pensar: e agora? Como que eu vou lidar? Posso ficar semi-nu andando por aí, Wesley? Não pode não. Se fizer isso, você vai até preso, né? Mas, como eu falei, o pessoal quer exibir a sua conquista, porque é muito difícil, cara, você emagrecer 1 quilo se você não tiver esforço e disciplina. A mesma coisa você ganhar massa muscular. Chega aquelas pessoas na academia que são extremamente magros, qual que é o seu objetivo? Ganhar peso, ganhar massa. Então, quando eles ganham, pode ser certeza que eles, se pudessem, estariam andando seminudos na rua, para mostrar a conquista dele, que é um troféu para ele, aquela conquista. Mas ele sabe que não pode extrapolar, mas mesmo assim ele vai sempre mostrar o que ele está conquistando. Mas você acredita que, como cristão, ele pode chegar a ter um equilíbrio nessa questão da exposição? Não estamos falando da galera que treina, que não está ainda nesse pensamento. Mas, às vezes as pessoas elas têm esse preconceito, vamos falar rasgado aqui, de frequentar a academia por causa disso. É uma crença que a pessoa tem, que limita ela. Não é desculpa, né, na verdade. Mas a gente sabe que existe. Então, como que um cristão, um camarada que vai na igreja, ele quer treinar, ele quer perder peso, ele quer ganhar peso, ele quer emagrecer, mas essa tentação de se exibir é muito com a ajuda de Deus, não é? Realmente é muito com a ajuda de Deus, porque é muito difícil você não mostrar a sua conquista. É muito difícil mesmo. Mas quando a pessoa, como você falou, pastor, ele consegue entender a palavra e compreender o que está aqui na palavra de Deus, ele vai ter um comportamento diferenciado. E ele vai saber que ele não pode ficar se exibindo. Mas para isso ele tem que aprender. E como que ele aprende? Procurando, indo atrás, estudando, indo na igreja, procurando pessoas que o direcionem para a palavra de Deus. Tá? Eu não estou falando de procurar pessoas, eu estou falando de procurar e entender a palavra. Porque se a gente for procurar pessoas, cada um fala um ponto da perspectiva, do pensamento dele, do ponto de vista dele. Mas quando você procura alguém que vai te levar até a palavra e vai te mostrar o que a palavra de Deus está falando e como ela é, aí você vai compreender e vai fazer melhor. Até porque, Wesley, nessa questão, continuando aí na polêmica, né? Já vou entrar na terceira aqui. O que a galera recorre nessa questão da exposição do corpo? Aquela vaidade excessiva, a pessoa começa a recorrer até a meios ilícitos. Eu quero citar aqui, por exemplo, eu quero que você que é da área comente, a questão de usos de anabolizantes, de drogas, enfim, tudo com o pensamento, eu quero ter um corpão cheio, né? E aí ela acaba caindo nessa armadilha, que é uma armadilha muito nociva para a própria saúde do corpo. Então, você vê como uma coisa puxa a outra? Ela tem a beleza, tem o cuidado, tem o ego, tem a vaidade, daqui a pouco faço qualquer coisa. E aí não tem noção do perigo, corre o risco de perder a própria saúde. Comenta um pouquinho sobre isso, Wesley. O uso dos anabolizantes. Cara, o uso dos anabólicos geralmente através vamos dizer, de uma falta de conhecimento, tá? Porque em algum momento da vida você vai precisar usar, mas desde que seja algo através de um médico te informando para você saber a dosagem que você toma. Porque se você for ver, tem pessoas que passam anabólicos até com terceira melhora a parte física da pessoa, tá? Após os 40, o ideal é que você comece a fazer uma reposição de testosterona em algumas pessoas. Por quê? O nível de testo ele vai, só que depois ele cai. E aí você tem que fazer essa reposição para que você não fique debilitado, cansado, você não perca a sua libido.
tanto para homem quanto para mulher, vocês têm que, em algum momento, pode ser que o médico indique um anabólico para você. Só que o ruim, como o pastor aqui falou lá atrás, um ponto que ele falou muito importante, o ego. Às vezes o ego da pessoa é falar, meu, eu quero ser o cara mais shapeado da academia, eu quero ser o cara mais forte, com um corpo mais definido para que todo mundo olhe para mim. Se você é um atleta, ok, porque os atletas eles usam mesmo. Tá? Se você for ver a parte do fisiculturismo, os bodies usam. Não adianta falar que não dá aquele cara grandão lá, é natural de onde ele nasceu, porque biologicamente ainda não. Tá? E eles precisam, só que eles também têm um acompanhamento médico, um acompanhamento cardiológico, tem um acompanhamento nutricional, para eles poderem saber o que eles tomam e como eles tomam. Você quer ver um exemplo dessa falta de informação que pode acarretar numa pessoa? Uma vez na academia, uma pessoa estava acima do peso, um menino, e ele falou para mim assim, ó, professor, o que você acha desse vídeo aqui, ó, desse cara desse vídeo falando? E era um cara que já é conhecido, foi um fisiculturista, ele estava falando sobre a parte que ele comprava suplementação na casa de veterinário. Um exemplo, ele queria tomar creatina, ele comprava creatina de cavalo. Ele queria tomar uma coisa para ficar mais forte, ele ia no veterinário e comprava as coisas para animal, que é mais potente. Só que aí eu falei, cara, você viu, você chegou a ver o vídeo todo, você entendeu o que ele disse? O que ele diz no vídeo? Esse cara ele falou que ele comprava na casa de veterinário, porque na época dele não tinha de fácil acesso para nós. E quando tinha era muito caro. Então ele fazia uso de produtos veterinários, que é para animais. Né? E só que eu falei para ele, meu, isso daí não vai resolver nada. Eu falei para ele assim, ó, você tem quantos anos? Ele falou, tenho 25. Eu falei, cara, você é novo, sua texto está alto, seus níveis estão altos, você está só acima do peso. Você quer alguma coisa que seja rápido. Não existe algo rápido. O algo rápido, ele vai te prejudicar lá na frente. Pode ter certeza disso. Não é nada do noite por dia. Mas se você tomar alguma coisa que em um mês você emagrece bem, quando você parar de tomar, você vai aumentar o dobro que você está. Então, se você quer tomar alguma coisa, tá? Não vou falar para você, eu sou contra, não faz isso. Porque é o momento que você vai precisar. Passa no médico, ele vai te pedir um exame de sangue, ele vai ver como é que você está os seus níveis, porque a partir do momento que você injeta alguma coisa sintética no seu corpo, tenha certeza e a convicção de que todo o seu eixo hormonal, ele vai para o beleléu. Você vai tomar, pumba, subiu. Só que uma hora você para. E aí vai tudo desregular. E você vai passar uma lascada. Legal. Galera, vocês estão gostando? Comente aí, dá joinha. Tem bastante gente aí com a gente. Obrigado. E vamos falar um pouquinho, Wesley, da questão da gula. Vamos mudar um pouquinho de assunto, né? A pessoa compulsiva, como demais, aí vou para a academia, como você disse, com a pessoa com excesso de peso, às vezes até obesidade, tem alguns casos de obesidade mórbida. Então, como que a gula, ela afeta a saúde? Tanto física, e daqui a pouquinho eu vou falar como a gula afeta a saúde espiritual. Cadê os crentes aí? Deixa eu ver, tem crente que come demais aí? Crente come, hein, pastor? Então. Jesus aí come bem. Em relação à gula para atividade física, para você mudar a sua qualidade de vida, ela trabalha demais. Por quê? Você não vai ter um resultado. Você não vai conseguir emagrecer, se o seu objetivo for emagrecer. Tem algumas pessoas que têm gula porque elas querem aumentar o peso e elas comem demais. Vou dar um exemplo aqui para quem quer aumentar o peso. Se você consegue identificar quantas calorias você come diariamente, vamos supor que para o meu peso atual eu como 3.000 calorias. Um exemplo aqui, tá? Eu quero aumentar o peso. O que eu tenho que fazer? Comer mais. E aí eu comer mais 5.000, 8.000, dependendo até 10.000 calorias por dia. E aí a gula vai vir, então você não vai aguentar. Mas no momento depois você vai querer voltar a comer tudo aquilo. Então a gula, ela vai te atrapalhar tanto para ganhar o peso, porque você vai comer errado, você vai querer comer o que é bom e não o que é saudável. E para emagrecer também. Então não adianta você treinar e depois comer a pizza inteira sozinho. O seu treino foi pro beleléu. Por quê? Vamos supor que num treino você consumiu lá, gastou, se você treinou pesado, intenso, 500 calorias. Você come uma pizza inteira, quantas calorias você colocou a mais do que você eliminou? Ou seja, seu treino foi desperdiçado. Você só perdeu tempo para academia. E resultado você nunca vai ter. E o interessante da gula é que nunca a maioria das vezes não é com um alimento saudável, um alimento limpo que a gente chama.
é um junk food, é lixo, é calorias excessivas, gordura ruim. Então você não vê o guloso falar assim que ele comeu 2 quilos de alface. Não tem um guloso assim, ele come 2 quilos de chocolate, fácil, ou 1 quilo de pizza, mas de coisa, alimento baixo valor nutritivo. Então olha só, um dos homens mais sábios da Bíblia, o rei Salomão, o que ele diz lá em Provérbios capítulo de número 23, olha só o versículo de número 20, a respeito da gula, hein, crente? Como o meu amigo Wesley falou, crente não bebe, a maioria não fuma, mas come. Olha, rei Salomão dizendo, hein? Não se juntem com os beberrões, daqui a pouco a gente vai falar sobre o álcool aqui, e nem com os comilões, os gulosos. Por quê? Porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza e a sonolência os levará ao buraco. Olha só, o rei Salomão, no auge da sua sabedoria, escrevendo porque ele via isso. O camarada que só come e dorme. Aí o bíceps, a barriguinha fica lá em cima. E aí, meu amigo, vai ter disposição para nada. Então, volta num dos temas que a gente já falou sobre equilíbrio. É igual você falou, a pessoa ela passa no nutricionista e ele vai definir, a sua taxa basal é tanto, né? Então você precisa ingerir tanto de caloria, está no ganho, legal. Tem um biotipo mais magrinho, quer ganhar peso, maravilha. Ao contrário, a pessoa está mais cheinha, quer perder peso. O nutricionista também vai falar, uma bolachinha de água sal, um chazinho verde, legal, está sendo acompanhada. O problema é que às vezes as pessoas querem fazer a receita do TikTok, a receita do Dr. Google, e aí corre muito risco. Vamos já então falar do álcool. Fala do álcool em relação ao atleta, ao cristão, saúde do corpo. Vamos lá, mãe. É uma mensagem simples, que eu falo para alguns alunos meus que gostam de tomar uma no final de semana ou durante a semana. Álcool e atividade física não combinam, ponto final. Só isso. O carro é igual direção e álcool. Não combinam. E crente e álcool. Não combinam. É a terceira combinação que não dá certo. O crente e o álcool, o cristão e o álcool, o atleta que quer perder peso, ganhar peso, o atleta amador, o atleta profissional, não combina. Não combina. Tem até um pessoal que fala, não, mas álcool é diurético. Mas então combina, não adianta, não vai tomar uma cerveja. H2O diurético. Uma água que você está tomando ali. Tá, o pessoal fala assim, não, eu vou tomar só uma porque vai me ajudar, ou 2 ou 3. Só que você não para. Quem gosta de tomar não vai conseguir parar da noite pro dia. Então, se você quer ter um resultado, tira o álcool fora da jogada. Tanto para a parte física, como para a parte espiritual. Como o pastor falou aqui, fica longe dessas pessoas. Não é que a gente vai virar as costas para eles, tá? Porque a gente não pode virar as costas para ninguém. Não adianta eu virar as costas e você melhor que ele. Tá? Mas eu posso mostrar o caminho que ele deve seguir. Agora a opção de seguir é dele, não é minha. Eu falo, o álcool eu não bebo, pra você ter ideia, eu não bebo. Eu falo, quando bebo, ninguém acredita. Se eu tava nada, já experimentei, dei um golinho, mas não desce, não sou a favor, eu sou a favor para mim, tá? Eu não gosto. E eu falo para os alunos, não bebe porque não é legal. Caso ele queira beber, é uma opção dele. Não posso obrigar ele. Mas eu mostro que não é viável o álcool e a atividade física. Olha só o rei Salomão mais uma vez, em Provérbios 20 agora, versículo 1. O álcool é zombador, e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por esses dois não é sábio. Quem está falando aqui, o rei Salomão, um dos homens mais sábios que já existiu. Então ele está falando aqui, vinho é a mesma coisa que uma pessoa zombadora. O álcool, a bebida forte, destilados, causa alvoroço, briga na família, meu Deus do céu, no trânsito, morte, sem comentário. E todo aquele que é vencido, entrega a sua vida para eles, não é sábio. Não, porque perdeu. Você já está perdendo quando você se entrega ali para o álcool, vamos dizer assim. E olha só,
talvez você está ouvindo, assistindo, curtindo a gente, e você fica pensando assim, poxa, mas eu estou nesse dilema. Pastor, me ajuda, Wesley, me ajuda, como é que eu posso? Será que eu consigo sair? E eu tenho uma palavra de Deus para falar para você. A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 4, versículo 13, que eu e você, nós, tudo podemos naquele que nos fortalece. Se você quer vencer a droga, o álcool, o anabolizante, indiscriminado, né, sem consulta médica, e não está mais conseguindo sair dessa armadilha, dessa situação, e está ouvindo a gente aqui, eu tenho essa palavra para liberar na sua vida. Você em Cristo Jesus, entregando a sua vida para Ele, eu, você, nós que estamos aqui, nós tudo podemos naquele que nos fortalece. É isso que a fé nos auxilia nos exercícios, no cuidado com o corpo, acreditar que tem um Deus que está nos apoiando, está nos incentivando, e a gente pode vencer uma depressão, um álcool, uma traição, uma perda, não sei qual a situação, mas creia que você pode vencer se você entregar sua vida para Ele. É isso mesmo, como eu falei lá no começo, foi o que eu fiz no 1º de dezembro de 2021. Quem me conhece sabe um pouco da minha história, sabe o que eu passei. Foi bem difícil. Eu falo que por 8 meses eu caminhei no vale de sombra de morte. Mas no dia 1º de dezembro eu vi um vídeo do pastor André Fernandes. O título do vídeo é Pare de Tentar Entender. Quem quiser assistir, assista. Ele foi minha chave que gerou tudo aqui. O título já diz tudo. Pare de tentar entender. Às vezes o seu sofrimento, a sua depressão, a sua ansiedade é porque você tenta entender alguma coisa. Só que mesmo que você chegue a uma conclusão, não vai mudar o que você está passando. Então pare com isso. Filipenses 4:7 fala isso. O pastor até fez um vídeo esses dias, mandou uma mensagem para mim sobre Filipenses 4:7. A paz que excede todo entendimento guardará a tua mente e teu coração em Cristo Jesus. Tá? E ele fala isso nesse vídeo. E depois que eu assisti esse vídeo, 9 minutos, eu fiz a minha oração para Deus e eu fiz o que está lá em Salmos 37:5. Entregue seus caminhos na mão do Senhor, confia nele, ou seja, descansa nele, e o mais ele fará. E quando eu fiz isso, eu falei, Senhor, está aqui, ó. Tentei do meu jeito, da minha maneira, nada deu certo, está em suas mãos, eu entrego minha vida em suas mãos, faz o que o Senhor quiser, como o Senhor quiser, e eu sei que o Senhor vai fazer o melhor para mim. Naquele dia, como se ele falasse para mim assim, filho, você entendeu, faz o fácil, o impossível é comigo. De lá para cá, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Eu não sei explicar como, só sei explicar quem fez. E é isso que eu faço, e é isso que você pode fazer também. Legal, galera aí da Rádio Estéreo Gospel, um abraço para o meu amigo Henrique. Quero deixar um abraço aqui também para minha esposa Thaís, um beijo. Minhas filhas Vitória e Yasmin. Tem a galera aí, ó, Tarso, Michele, tá a galera toda, o Everson, Vanessa, tá a galera toda aí, Wesley. Ó, nós falamos da gula, que é um extremo, só que come demais. Mas tem um outro extremo, que é a galera que a gente fala que não come, que está ali com anorexia, transtorno ali na mente, privação excessiva de alimentos, e isso na mente afeta o corpo e acaba afetando a parte espiritual. Você como professor, treinador, como que você lida com isso quando chega um aluno assim, com indicação médica, chega alguns até o caso de raquitismo, né? Como é que para a gente poder ajudar alguém que de repente está na família com esse caso aí? No caso lá para nós, às vezes quando chega uma pessoa acima do peso, o que ela faz? Ela fala, vou parar de comer. Aí ela escuta que alguém fala para ela de algo chamado jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? Quando você fica horas sem comer. Você passa 16, 18, às vezes 20 horas, dependendo da pessoa, chegar a ficar 24 horas. Em jejum, sem comer nada, pensando que aquilo vai resolver. Em estudo científico, eu estou falando em estudo baseado na ciência. Não estou falando que eu vi no TikTok, ou que eu vi em algum vídeo, ou que alguém me falou. Tá? E pegaram um grupo de pessoas que fizeram um jejum intermitente e um grupo de pessoas que não fizeram. Tiveram a mesma sequência de treino, de descanso, a mesma rotina. A diferença era só a alimentação. Se você for ver as pessoas que emagreceram através do jejum intermitente, comparado às pessoas que emagreceram sem fazer esse jejum,
foi significante, foi muito pouco a diferença. Ou seja, não é eficaz, tá? Eu estou falando baseado em estudo científico. Tem pessoas que vão falar, para mim deu certo, eu emagreci. Ótimo, legal. Só que vai ver o seu corpo lá dentro como é que está. Vai ver o seu pâncreas gritando quando o seu insulina está lá embaixo e ele tem que trabalhar mais. Então todo o seu organismo desregula. E aí quando você volta a comer, o que o corpo fala? Poxa, aquela pessoa ficou um bom tempo sem comer. Logo ela vai fazer isso de novo. O que eu vou fazer? O que ela comer, eu vou converter em gordura. Geralmente eles acumulam na parte abdominal, para quando ela ficar um longo tempo sem comer, ela não passe fome. E aí todo esforço que você teve, ele vai ficar assim, ó. Um piscar de olhos, um piscar de e vai embora. Então, não fique sem comer. Se alimente, porque o alimento é o combustível para o seu corpo. Mas coma correto, coma saudável, sem excessos. Exatamente, porque a anorexia a gente vê que ela afeta a mente da pessoa e ela fica tão debilitada, fraca, que se ela precisar fazer uma caminhada, ela já não vai conseguir. Então é muito importante essa questão. E outro detalhe, o irmão Wesley falou aqui do jejum intermitente. E aí eu, como pastor, eu preciso dar aqui uma fala sobre o jejum bíblico. Porque tem diferença entre dieta é você ficar sem comer por algum tempo, vai fazer um exame de sangue, ou quer fazer um jejum intermitente, isso é uma dieta. Agora, o jejum bíblico, ele não é só você ficar abster-se de alimento, é você, junto com isso, incluir a oração e a meditação na palavra. Quando você abstém-se de alimento por um período de tempo, e você se junta com uma oração e a meditação da palavra, aí você está entrando com uma arma espiritual poderosa, que é o jejum bíblico. Então é importante a gente diferenciar essas coisas, porque senão a pessoa fala assim, eu estou de jejum. Não, no jejum bíblico primeiro você não precisa nem falar. Se você ficar falando que você está de jejum, já quebrou a conversa. E dedicar nesse período que você está sem comer, um momento de oração, um momento de meditação da palavra. Aí você está no jejum bíblico, tá? E também nada de extremos, né? Ah, mas eu vi na Bíblia o personagem que ficou 40 dias, outro também que ficou 40 dias. Calma, você desenvolve as suas habilidades, não é da noite para o dia. Então, tem a questão da idade. Tem gente que é mais idoso, como que vai fazer? Tem gente que toma remédio. Você tem outras maneiras de fazer o jejum bíblico também. Você pode, além de tirar os alimentos, tirar outras coisas que sua carne gosta, que você gosta. Então, vamos ter aí o equilíbrio e a sabedoria, não é? Até mesmo em relação, como você falou aí, pastor, o jejum bíblico, tem pessoas que entendem que, ou pensam, né, que você tem que passar fome mesmo, tem que ficar sem comer. Mas Deus não quer que você sofra. Ele quer que você faça algo por Ele, mas seja algo que vá agradar. Ele não quer que você judie o seu corpo. Ah, vou ficar 24 horas sem comer nada, 48 horas sem comer nada. Mas não é assim. E como ele falou, muito importante aqui, não precisa ficar expondo o que você está fazendo. Quando você fala para as pessoas que você está no jejum, já não é mais para Deus. Você está mostrando para o homem o que você está fazendo. E Deus não quer que você fique expondo o que você faz para Ele. É só para Ele. Eu não preciso ficar, pastor, estou no jejum. Fulano, estou no jejum. Cara, eu estou no jejum bravo aqui. Não, Senhor, é para o Senhor fim de papo. Tranquilo. Acho que na Bíblia fala, né, quando você fala alguma coisa assim, você já recebeu o seu galardão ali. Já não é mais para Deus, é para o homem agora. Até mesmo em oração. Se você sai gritando por aí, pregando algo, gritando, é para Ele. Só para Ele. Não é para mais pessoas. Você está recebendo, vai receber, ó, legal o cara ali, bacana. Ou então, coitado do cara. Não, é só para Ele. Gente, joia, hein? Quantas pérolas, quanto ouro, quantos códigos aqui bacana que a gente está conversando aqui. E ó, já estamos indo aí para quase os finalmente, mas ainda tem umas coisas legais aqui para a gente conversar. Uma delas aqui agora é sobre, a gente falou da anorexia, né? Falamos da gula. Agora a gente vai falar aí do excesso de peso, a obesidade. E junto com a obesidade a gente vai falar também do sedentarismo,
acostumou. Tem a galera aí que não sai do sofá, friozinho, não vai para academia, sedentário. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. E juntando um terceiro elemento num pacote aqui só, obesidade, o excesso de peso, o sedentário, e vamos falar do preguiçoso. Junta tudo aí, Wesley, num pacote só e fala um pouquinho aí da galera, não aqui, gente, para criticar você, não. É pelo contrário, é para te incentivar. Talvez esse venha um momento de confronto, mas não é para te humilhar. É justamente para você ver em que situação você está. E falar assim, eu vou me levantar a partir desse podcast, a partir dessa live, e não vou mais ser sedentário. Fala aí. É isso mesmo. É alguma coisa que você põe na sua cabeça e você consegue fazer. Você quer uma mudança. Um exemplo, chega e fala assim, putz, eu quero emagrecer, mas você vai para a academia. Eu quero acabar com a preguiça, mas não sai do sofá. Você quer fazer algo? Você consegue fazer algo. Põe o pensamento, vamos dar um excesso aqui, porque vamos sobre a obesidade e o sedentarismo. Sabe onde isso vai levar você? Vai levar para baixo da terra. Tá? Não estou brincando, não estou sendo outro número, não, mas é verdade. Se você for ver, pensa comigo aqui. Existe algum idoso acima do peso? Não existe, você não vê nenhum senhor aí de 60, 80 anos aí que é acima do peso. Não, ou seja, tempo de vida curto. Então, você quer ter mais qualidade de vida, mais tempo com a sua família, treine, cuide do seu corpo. Isso vai te dar mais disposição para que você acompanhe sua família. O que eu falo para os meus alunos quando eu faço avaliação física? Eu tenho que emagrecer. Tá? O que você faz hoje é um investimento para o seu corpo lá na terceira idade, onde você vai ter disposição para ficar com seu marido ou com a sua esposa, você vai poder brincar com seus filhos, você vai ter disposição para brincar com seus netos. Eu não estou mentindo, tá? Tem uma campanha que eles fizeram no Canadá, acho que uns 2 anos atrás, onde eles mostraram a diferença de pessoas que praticaram atividade física e quem não praticou na terceira idade. E eles mostram que quem praticou tem mais disposição, estava com a família, brincando com a neta, e quem não praticou estava numa cama de hospital sendo cuidado por uma enfermeira. Então, o que você quer para a sua vida? Estar ao lado dos seus entes queridos, ter mais tempo de vida onde com eles, ou desperdiçar o bem mais precioso que Deus te deu, que foi a vida. Forte, hein, gente? Uma mensagem forte aí para a gente refletir, pensar. E Rei Salomão de novo, Provérbios 13, o versículo 4. Olha só o que o Salomão diz. O preguiçoso, ele deseja, eu quero, e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Então você tem desejo, você tem vontade, você está se esforçando para estar aqui com a gente na live, está aqui com a gente no YouTube, então seus desejos vão ser realizados, porque você está se movendo, você deseja, você quer, mas você vai atrás. Igual quem fala, eu quero aprender da palavra de Deus, eu quero entender mais o que está nas Escrituras, mas não procura, como é que você vai entender? Não vem. Quer entender? Procura alguém que vai ensinar. Uma coisa que eu falo do pastor, esse cara aqui, ele tem um ensinamento top. Eu aprendi muita coisa com ele. E uma vez eu vou te contar aqui em casa, eu já te contei, mas eu vou contar para as pessoas ali escutarem também. Quando eu comecei a entender e aprender mais da Bíblia, eu fui uma vez na igreja, na Plenitude, e eu vi o pastor pregando. E eu falei, caramba, mano, eu quero ser igual esse cara, eu quero falar igual esse cara. Só que eu nunca tive essa oportunidade de falar isso para ele. Quando eu ia para a igreja, eu não conseguia. E um dia na academia eu vi ele lá treinando. Eu falei, caramba, é o pastor. Aí eu conversei com ele. Eu falei, cara, você fala bem, você explica bem. Eu falei que aquele dia eu quero ser que nem você, como você leva a palavra. Então, mas o que fez ele ter esse entendimento? Ele foi atrás, ele procurou, ele estudou. Se ele ficasse na casa dele sentado no sofá só pensando, eu quero um dia ser pastor, ele nunca ia conseguir. Então, assim como você também tem o objetivo de emagrecer, de ganhar sua massa muscular, ou de aprender a palavra, ou em qualquer coisa que você almeja, vai atrás. Wesley, talvez essa pessoa está escutando a gente, esse amigo, e ele pensa, tá, então como é que eu faço para sair? Como é que eu faço para vencer? Largar o sofá, largar o friozinho? Uma dica prática para a pessoa falar assim, eu vou voltar a estudar, eu vou voltar a ler a Bíblia, eu vou buscar uma igreja que me ajude. Qual é uma dica prática para essa pessoa agora, falar,
Virem a chave. Levanta e anda. Olha na sua cabeça. Eu vou falar o que eu falo para os meus alunos da academia. A sua parte mais difícil é passar daquela catraca ali. Que é o mais difícil. Quando está frio chovendo, a pessoa fala, não vou para a academia porque está chovendo. Eu falo, cara, tem telhado aqui. Não vou para a igreja porque está chovendo. Tem telhado aqui também. Não é o ar livre. E eu falo para os meus alunos, a sua obrigação é fazer o mais difícil. É passar da catraca. Passou da catraca, é minha obrigação. Assim como você quer algo espiritual, o seu mais difícil é levantar do sofá e vir para a igreja. Chegou na igreja, é a obrigação do pastor de mostrar o caminho. Legal, gente, nós estamos já quase encerrando. Vou deixar aqui o último texto, as considerações finais sobre esse bate-papo aí do cuidado com o corpo. É a minha mensagem final, o último texto que eu quero falar com vocês aqui. Quero agradecer meu amigo Wesley, Henrique da Estéreo Gospel, meus amigos que estão aqui nos ajudando nos bastidores, Murilo, Fábio, então a galera toda aqui nos ajudando. E a mensagem final que eu quero deixar para você é aqui em Filipenses capítulo 3. Olha só o que o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também o aguardamos, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo, esse corpo aqui, humilhado, esse corpo frágil, ele há de nos transformar, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar todas as coisas a ele. Meu amigo Wesley, dá suas considerações finais, um abraço aí para a galera da academia. Cara, obrigado primeiramente pelo convite, o pastor está aqui com você falando a palavra. Como a gente falou, admiro muito o seu conhecimento e como você passa a palavra para as pessoas. Obrigado, pessoal da Rádio Estéreo Gospel, pelo convite. Obrigado aos meus alunos, meus queridos, meus amigos que estão me acompanhando em suas casas, que tiraram o momento do seu sábado à noite para nos escutar. Eu quero agradecer demais, eu quero mandar um abraço para todos, um beijo, que todos fiquem com Deus e até mais. Papos de Amigo com Cristo vai ficando por aqui. Tem bastante novidade aí para vocês, hein? Tem a galera da enfermagem aí para vir nesse bate-papo com a gente. Tem uma galera aí, de inteligência emocional, hein? Tem uma galera boa também. E logo, logo, pastores, amigos, venham estar com a gente nesse podcast aqui, Papo de Amigo com Cristo. Tá bom? Deus abençoe vocês. Um forte abraço e até mais. Deus abençoe. Tchau. Eu pego dele gravado depois.